Meu Deus, cara, o fundo imobiliário MXRF11 somente no dia de hoje caiu 2,41%, chegando à incrível cotação de R$ 9,32. E agora, será que realmente os fundos imobiliários estão em crise? Será que acabou para o mercado de fundo imobiliário? Será que de fato os fundos imobiliários são contra o vigário? Antes de mais nada, toma muito cuidado com o que a gente ouve falar aí na internet, porque essa queda que está acontecendo com os fundos imobiliários, ou com o MXRF11 nesse caso, né, não é uma queda exclusiva desse fundo. Todo o mercado de fundo imobiliário está em queda, então tem muita coisa que contribui para essa queda nos fundos imobiliários, como taxa de juros subindo, investimentos de renda fixa que são considerados mais seguros, pagando um bom rendimento. A gente vê tem títulos no Tesouro Direto rendendo bastante, então é impossível o investidor também não olhar para isso, o que acaba contribuindo muito para fundos imobiliários e ações ou ativos de renda variável, né, entrarem em queda, porque o pessoal acaba migrando da renda variável para renda fixa, que são investimentos mais seguros e que nesse momento estão rendendo bem. Não tem nenhum problema com o fundo imobiliário MXRF11 que a gente desconheça, tá bom? Pelo menos nenhum que eu conheço, né? Se alguém sabe de alguma coisa, deixa nos comentários aí, ó. Nesse momento, esse fundo caiu aí um pouco mais de 2,9%, né? Porque aqui a cotação está 9,35%, mas ele caiu 2,41%. É um fundo que tem aí os seus mais de 1.200.000 cotistas, o fundo com o maior número de cotistas da Bolsa, está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Nesse momento mostra pra gente que ele está com 3% de desconto. Esse fundo tem uma das maiores participações aqui no índice de fundos imobiliários, que é o IFIX, e um dos motivos também de levar esse fundo à queda são esses rendimentos de 9 centavos por 2 meses seguidos. Esse fundo que vinha pagando 10 centavos por cota já há muito tempo, agora 2 meses seguidos caiu para 9 centavos. Então, não vou falar muito aqui do fundo aqui nessas informações do site, porque muita gente já tem esse fundo, né? Mais de 1 milhão de investidores, então acredito que todo mundo já sabe onde é que ele investe, já sabe como é que funciona o MXRF11, não precisa a gente se aprofundar muito. Vamos direto para o relatório para ver o que é que pode estar acontecendo aqui com essa questão dos rendimentos do fundo, que caiu um pouco além da situação de normal aí de mercado, tá? Porque tá tudo caindo, todo mundo aí tá passando por muita dificuldade. Não é uma exclusividade única do MXRF11. Todo o mercado de fundo imobiliário está caindo. Então, deixa eu diminuir um pouquinho a minha câmera aqui e vamos falar um pouquinho do fundo imobiliário MXRF11. Depois a gente vai ver alguns motivos que podem estar trazendo aí a cotação dele para baixo aqui no relatório. E vamos ver também por que esse rendimento deu uma quedinha, né? Tem uma explicação aqui pra gente aí dentro do relatório do fundo. Esse relatório é o último que tem aqui, porém é um relatório ainda do mês de agosto. A gente já está no mês de outubro, então estão ficando bem atrasados. A gente vê que o fundo pagou aí os seus 9 centavos por cota, que representa um yield aí de 0,89 no mês, tá? Anualizado daria 11,19%, o que representa também 120,37% do CDI no período. Aqui tem algumas informações sobre como é que o Maxi Renda investe, tem alguns dados aqui interessantes do fundo. A gente vê que o fundo hoje tem mais de 12 anos aí já operando, ele é de abril de 2012, olha só que bacana, olha só que interessante, um dos fundos que tem uma das menores taxas do mercado hoje. Preste atenção nessa informação aqui, quantidade de cotas, que isso daqui é bem importante. Hoje o fundo chegou num PL aí de mais de 4 bi, top demais, né? Bem bacana. E na parte aqui do comentário do gestor, algumas informações sobre macroeconomia e tal, tudo aí que a gente sempre está acostumado de ver. Algumas informações sobre o rendimento aqui, na parte do book de CRI, na parte dos fundos imobiliários, das permutas financeiras. Então vem explicando alguma coisa aqui, quanto é que cada um rendeu aqui para o fundo. E aqui fala um pouco dos rendimentos que o fundo teve nesse mês, tá? E no finalzinho dessa parte onde fala dos rendimentos, olha só o que a gestão fala aqui, O resultado, na visão da equipe de gestão, foi impactado pela relevante posição em instrumentos de caixa e pelos índices de inflação mais baixos nos últimos meses, que tem impactado a distribuição dos CRIs. Então eles acreditam que a queda no rendimento foi por causa disso. Então vamos dar uma olhadinha aqui então como é que foi a situação do resultado do fundo. Aqui a gente está olhando no último relatório, mas eu tenho mais dois abertos aqui para a gente fazer uma comparação. Presta atenção que a receita do fundo subiu um pouquinho, tá? Foi de 41 milhões nesse mês, sendo aí 2,9 milhões em permutas financeiras, 3,8 milhões resultados de fundo imobiliário, CRI 29 milhões e o resultado da renda fixa aqui, né? Que seria o caixa do fundo, quase 6 milhões. Olha só, se a gente comparar com outros relatórios, se liga só que o resultado do caixa realmente subiu bastante, teve uma diferença muito grande, e o resultado também total do fundo, a receita, foi bem maior, né, nesse último mês, e mesmo assim o fundo conseguiu pagar menos rendimento. Mas por que isso aconteceu? Então, no mês de junho, 36 milhões de total de receita, julho 37 e agosto 41, mas pagou menos. E mesmo que a gente pode ver que o rendimento distribuído foi maior. Em agosto distribuiu 39 milhões e 300 mil,
Julho 33 milhões e pagou 10 centavos. E junho também 33 milhões e pagou 10 centavos. Mas por quê? Olha o número de cotas como aumentou, né? A gente sabe que esse fundo passou por uma subscrição há pouco tempo, então ele agora tem mais cotas sendo negociadas. Então, mesmo distribuindo um pouquinho mais, para o crescimento do número de cotas que teve aí, não foi suficiente para voltar para os 10 centavos ou para continuar nos 10 centavos de rendimento. Então saiu de 343 milhões para um pouco mais de 437 milhões de cotas emitidas. Então esse resultado, mesmo tendo melhorado, não foi suficiente para pagar 10 centavos por cota. Eles ainda usaram aí um pouco de reserva. Pode ver que teve um resultado de 38 milhões e ainda distribuíram 39 milhões e 300. Mesmo tendo um resultado bacana aqui na parte do caixa, olha só que interessante, né? Mesmo assim, não foi suficiente. E outra coisa também que ajudou a cair um pouquinho esse rendimento foi a despesa, né? A gente vê que a despesa aqui aumentou um pouquinho. A despesa veio mais de 3 milhões e 300 mil, enquanto nos outros meses a despesa veio 2.700 em julho e em junho aqui 2.600. Então a despesa também cresceu um pouquinho aqui para o fundo nesse mês de agosto, e eu acredito que vai ficar maior, né, porque o patrimônio cresceu, então naturalmente a gestão, essas despesas vão aumentar também, né? Então, como a gente pode ver, não tem nada demais acontecendo aqui com o fundo imobiliário MXRF11 e com vários fundos aí já consolidados no nosso mercado de fundo imobiliário, como HGLG, BTLG, a LZR, que são excelentes fundos, estão caindo bastante a LZR, então está com uma queda bem expressiva. Eu lembro que eu tinha colocado ele em carteira, eu acho que foi esse ano mesmo, né? Paguei 115 ou 116 reais na cota, hoje ele está custando aí 100 reais. Se eu tivesse um dinheirinho, eu até comprava umas cotinhas do ALZR. Se alguém quiser me ajudar aí com R$1.000 no Pix aí para eu poder comprar as cotas da ALZR, deixa a minha chave aí para vocês. Deixando a brincadeira de lado, tem uma situação totalmente normal do mercado de fundo imobiliário. Como eu falei com vocês, taxa de juros está subindo e a expectativa é que continue subindo ainda, tá? Títulos aí do Tesouro Direto, renda fixa aí, tudo rendendo bem mais do que estava alguns meses atrás. Então é natural que o pessoal saia dos ativos de risco para investir agora em títulos de renda fixa ou em CDBs, que está rendendo mais, né, e não tem risco, ou tem um risco bem reduzido se comparado com ações e fundos imobiliários. Acaba acontecendo esse efeito manada. Todo mundo vai saindo, que acaba acontecendo aquela situação de ter mais venda do que compra. Então, quando tem mais venda do que compra, acaba que joga os preços lá para baixo. Fora a situação de dividendos do fundo que reduziu e tudo mais. Então, tranquilo. Normal, não tem nada demais acontecendo com o fundo, não que eu saiba, né? Como eu falei já, se alguém souber, deixa nos comentários. Se eu tivesse esse fundo hoje em carteira, com certeza eu estaria comprando, tá com um preço bem interessante, né? Já tive esse fundo, porém agora não tenho mais. Quem sabe, mais pra frente eu não coloco ele novamente em carteira, se eu tiver dinheiro para comprar, porque hoje meu dinheiro já acabou e eu tenho outros fundos também bem descontados na minha carteira que eu quero continuar aportando, que eu não vou vender para poder botar um MXRF11 na carteira, né? Então, se você tem esse fundo em carteira, diz para mim o que você está fazendo. Está comprando, está esperando para ver como é que vai ser o desenrolar da situação, vai deixar passar essa maré e vai comprar quando voltar lá para os 9,80, 9,90, 10 reais? E aí, o que você está fazendo? Está aproveitando as quedas ou está deixando esse barco passar e não vai pular dentro? O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, valeu a nós, fui!